Qual é? O capítulo e o verso. Senhor, querido Deus e querido Pai que habitas nos céus, quero agradecer do fundo do meu coração e creio que expresso o desejo do coração de todos os que se encontram aqui, pelo teu amor, pela tua bondade, por esta dádiva que tu fizeste do teu Filho, porque tu amaste o mundo de tal maneira que deste o teu Filho para que todo aquele que nele crer não pereça, mas tenha a vida eterna. Senhor, obrigado por esta semana de oração, que hoje é o segundo dia. Hoje vamos ter a oportunidade de ouvir uma mensagem maravilhosa, uma mensagem de incentivo para voltarmos para este livro sagrado, para encontrarmos nele a inspiração para a nossa vida. Senhor, obrigado, Pai, porque Tu prometeste estar connosco todos os dias da nossa vida. Obrigado, Pai, porque Tu nos perdoas. Obrigado, Senhor, porque Tu nos concedes o Espírito Santo. Senhor, nós Te convidamos a estares presente no nosso meio esta noite. E que tudo aquilo que vamos aqui realizar seja para nós Te conhecermos mais e melhor. Que ao voltarmos para as nossas casas, nós tenhamos esta convicção real de que tivemos um encontro contigo. Amém. Por favor, abençoa cada irmão, cada irmã, cada jovem, cada criança que aqui se encontra. Abençoa também quem nos vai apresentar e partilhar a palavra esta noite, para que o teu Espírito fale por meio dela. Amém. E para que, Senhor, nós subamos até o teu trono da graça, nas asas da fé e nas asas do louvor. Sejas louvado e adorado, Senhor. É o que te peço e agradeço, em nome de Jesus. Amém, Senhor. Quantas mensagens de alegria e de esperança nós recebemos ao ligarmos a televisão, digam lá. Ao vermos o noticiário. Quantas mensagens de alegria e de esperança é que nós lemos ao comprarmos um jornal? Quantas mensagens de esperança e de alegria é que nós lemos quando ligamos o nosso telemóvel e nos conectamos com uma rede social de notícias? Muito poucas ou praticamente nenhumas. De vez em quando lá vem assim algum relato de alguém que teve uma atitude altruísta, benévola, e nós até achamos que afinal este mundo não está assim tão perdido. Mas mensagem de alegria e de esperança, a verdadeira alegria e a verdadeira esperança que perdura e que nos dá força para continuar, essa nós vamos buscar aonde? À palavra de Deus. E é isto mesmo que nós esta noite vamos meditar na palavra de Deus e vamos receber esta mensagem de alegria e de esperança. Esta noite a nossa convidada é a Sara. A Sara recebeu uma bênção ao estudar este tema e ela vai partilhar connosco esta bênção. Vamos prestar atenção. Que Deus vos abençoe. Tenho som. Estão-me a ouvir? Agora sim. Eu gostaria, antes de podermos abrir a palavra de Deus para ver o que é que ela nos traz, que pudéssemos, agora em silêncio, fazer uma prece ao Senhor. Querido Deus, obrigada pela oportunidade que temos de estar aqui em liberdade, em paz, para abrir a Tua palavra. Que esta noite ela nos traga a alegria, aquela alegria que só Tu nos podes dar, Senhor Deus. E nós agradecemos-te por isso, porque a Tua palavra é cheia de alegria. Eu te peço isso no nome santo de Jesus. Amém. Ao ler a mensagem desta noite, que tem como título uma mensagem de alegria e esperança, eu tentei encontrar, de alguma forma, uma história na Bíblia que pudesse enquadrar-se aqui neste tema que o autor escolheu. E ele começa por nos contar uma experiência muito interessante sobre Christian. Christian tinha nascido num lar cristão, mas nunca tinha tido acesso à Bíblia.
Quando cresceu, tornou-se alcoólico. Ele casou-se com Alcilene, uma adventista, e a Bíblia dela rapidamente tornou-se numa causa de discussões no casamento deles. Frustrado com os problemas que a Bíblia causava, Christian deu a um amigo que a usou para as suas páginas e com ela fazer cigarros. A esposa de Christian ameaçou deixá-lo e, desesperado para salvar o seu casamento, ele aceitou um convite para estar presente numa reunião de oração na igreja. Uma vez ali, o pregador abraçou-o e deu-lhe uma Bíblia. Christian teimosamente desafiou a sua esposa: se encontrares na Bíblia um texto que diga que os alcoólicos não vão para o céu, eu vou parar de beber. Será que ler as Escrituras modificaria a vida e a atitude de Christian? A história vai ficar por aqui porque ela só vai fechar no fim da mensagem. O autor também escolheu essa forma. E o autor vem precisamente falar-nos que, desde o primeiro capítulo de Gênesis até ao último capítulo do Apocalipse, a Bíblia oferece-nos uma imagem do que é que deveria ter sido perfeito, mas não foi. Nós sabemos que por causa da dor que Adão e Eva causaram a Deus, a imagem perfeita desta terra, a imagem que ele tinha construído, a ideia que Deus tinha idealizado, ficou por terra quando Adão e Eva resolveram desobedecer. Mas, no entanto, o plano de Deus é em resultado desta escolha, o plano de Deus é posto, e no final do Apocalipse, lá para os últimos capítulos, a Bíblia diz-nos que Deus vai restaurar tudo de novo. E vamos voltar ao início daquilo que Deus queria que tivesse sido esta terra. E a Bíblia atravessa-se através de vários profetas, e nós podemos começar por encontrar o primeiro, talvez, Noé, que é o profeta da lavagem. Eu gosto de chamar o profeta da lavagem porque ele tinha que passar uma mensagem em como o mundo ia ser lavado por Deus e as pessoas precisavam de se arrepender e de entrar na arca. Entra a Torre de Babel logo a seguir ao dilúvio, que é uma salvação própria. O que é que eu posso fazer para que não haja uma tempestade a atingir-me? Então eu vou criar uma torre bastante alta para eu me poder esconder. E a Bíblia mostra-nos que Deus confundiu ali as línguas e a torre, a determinada altura, deixou de ser construída porque eles não se entendiam. E depois vamos passar por Abraão, que é o fiel amigo de Deus, a quem Deus pede para sair da sua terra, que lhe vai mostrar uma nova terra. Chegamos a Moisés, o profeta da libertação, a Davi, o profeta do Calvário, que tem o Salmo 22, que é como se ele tivesse estado lá no Calvário a relatar tudo aquilo que se estava a passar com Jesus. E finalmente chegamos até Jesus, que é o profeta da paz, o profeta do amor, é o Filho de Deus, é o revelador do caráter de Deus o Pai, é aquele que foi feito como um de nós. E de que modo é que a Bíblia pode gerar ou não alegria? O autor fala-nos diversas coisas e eu resolvi escolher um episódio da Bíblia que se encontra em Lucas, no capítulo 24, que vai encaixar perfeitamente na mensagem desta noite, que é do nosso irmão Stanley Arco. Se vocês quiserem encontrar na net, Stanley Arco é um brasileiro, é um irmão brasileiro, que é presidente da divisão sul-americana da Igreja Adventista do Sétimo Dia. Ele tem várias pregações e fala a nossa língua, fala o português. E nós vamos aqui ao capítulo 24, a partir do versículo 13, e vai-nos contar precisamente uma história de dois discípulos que tinham estado no domingo, ou seja, no versículo 12 deste mesmo capítulo, diz-nos que Pedro, porém, levantando-se, correu ao sepulcro e, abaixando-se, viu só os lençóis ali postos e retirou-se admirado consigo aquele caso. Então diz-nos que era domingo e continua neste mesmo dia o versículo 13. E eis que no mesmo dia iam dois deles para uma aldeia que distava de Jerusalém 60 estádios, cujo nome era Emaús, 12 quilómetros. Eles iam falando entre si acerca de tudo o que tinha acontecido nos 3 dias anteriores. E aconteceu que, indo ele falando entre si, fazendo perguntas um ao outro, mesmo Jesus se aproximou e ia com eles. Mas os olhos deles estavam como que fechados para que não o conhecessem. E ele lhes disse: que palavras são essas que, caminhando, trocais entre vós, e por que estáis tristes? E respondendo um cujo nome era Cleopas, disse-lhe: és tu peregrino em Jerusalém e não sabes as coisas que nela têm sucedido nestes dias? E ele lhes perguntou: quais?
E eles lhes disseram: as que dizem respeito a Jesus, o Nazareno, que foi varão profeta, poderoso em obras e palavras diante de Deus e de todo o povo, e como os príncipes dos sacerdotes e os nossos príncipes entregaram à condenação de morte e o crucificaram. E nós esperávamos que fosse ele o que reinasse em Israel. Mas agora, sobre tudo isso, é já hoje o terceiro dia desde que essas coisas aconteceram. É verdade que também algumas mulheres dentre nós nos maravilharam, as quais de madrugada foram ao sepulcro e, não achando o seu corpo, voltaram dizendo que também tinham visto uma visão de anjos que dizem que ele vive. E alguns dos que estavam connosco foram ao sepulcro e acharam ser assim como as mulheres haviam dito, porém a ele não o viram. E ele lhes disse: ó nécios e tardios de coração, para crer tudo o que os profetas disseram. Porventura não convinha que o Cristo padecesse essas coisas e entrasse na sua glória? E começando por Moisés e por todos os profetas, explicava-lhes o que deles se achava em todas as Escrituras. E chegaram à aldeia para onde iam, e ele fez com que, como quem ia para mais longe. E eles o constrangeram, dizendo: fica connosco, porque já é tarde e já declinou o dia. E entrou para ficar com eles. E aconteceu que, estando com eles à mesa, tomando o pão, o abençoou e partiu e lhe deu. E abriram-se então os olhos e conheceram-no, e ele desapareceu-lhes. E disseram um para o outro: porventura não ardia em nós o nosso coração, quando pelo caminho nos falava e quando nos abria as Escrituras? E na mesma hora, levantando-se, tornaram para Jerusalém e acharam congregados os 11 e os que com eles estavam, os quais diziam: ressuscitou verdadeiramente o Senhor e já apareceu a Simão. E eles lhes contaram o que lhes acontecera no caminho e como deles foi conhecido no partir do pão. Esta história fala-nos de 2 discípulos que andaram 12 quilómetros de Jerusalém até Emaús. 2 discípulos, um chamava-se Cleopas e não sabemos o nome. Pode ser uma mulher, pode ser um homem, não sabemos, mas pode ser perfeitamente um casal, mas também podem ser 2 homens. E estes 2 discípulos encontravam-se desanimados, frustrados, decepcionados, porque em 3 dias tudo aquilo em que eles acreditavam desmoronou. Eles achavam que aquele Jesus que iria remir Israel não poderia ter sido crucificado, nem tampouco poderia ter sido sepultado e muito menos ter sido roubado, não é? Porque eles não acreditavam que o facto de Jesus não estar no sepulcro significava que Jesus estava vivo. Eles provavelmente achavam que alguém teria levado o corpo. E não acreditaram no que as mulheres tinham dito, e não acreditaram depois, mais tarde, também no que os discípulos tinham dito. Eles estavam então desanimados, estavam sem esperança. E o Desejar de Todas as Nações tem este capítulo, precisamente, é o capítulo 83, que se chama A Viagem para Emaús. Se vocês depois, se quiserem, podem ler, é muito interessante. E ela tem aqui uma frase que diz: sem esperança e sem fé, eles caminhavam à sombra da cruz. E era o que se estava a passar com estes 2. Eles estavam sem esperança, estavam sem fé e estavam a caminhar à sombra da cruz. E neste caminho para Emaús, em que eles estavam decepcionados, estavam desanimados, estavam frustrados e tristes, há alguém que lhes aparece para lhes trazer alegria. E quem lhes aparece para lhes trazer alegria, nós sabemos que é Jesus. E Jesus o que é que lhes vai trazer? Vai-lhes trazer as Escrituras. Vai-lhes trazer a palavra de Deus. E vai começar por Moisés. E vai começar por Moisés. Aqui diz-nos que começou por Moisés e foi por aí afora. E então o que é que ele está a dizer? Então, mas vocês não sabem que era suposto que tudo isto acontecesse. Eu quando leio aqui Moisés, lembro-me daquele episódio da serpente no deserto. Lembro-me de Nicodemos, a quem Jesus disse: olha, é preciso que seja levantado como a serpente no deserto. E aquilo a Nicodemos, se calhar, deve ter feito alguma confusão, apesar de ele ser um doutor da lei. Mas 3 anos depois, nós sabemos que foi no início do ministério de Cristo que Nicodemos se encontrou com Jesus. 3 anos depois, quando Nicodemos vê Cristo levantado sobre a cruz, aquilo faz um clique e ele lembra-se: espera lá, ele falou na serpente. E vocês sabem quando houve aquela rebelião no deserto? Deus mandou que Moisés e Arão construíssem uma serpente numa cruz e todos aqueles que olhassem para aquela serpente e para aquela cruz ficariam curados, porque estavam muitas serpentes a mordê-los. Quem olhava para lá era curado, quem não olhava morria, não era? Era uma coisa tão simples, bastava só olhar para a cruz
que Arão e Moisés tinham construído. E estava então Jesus a trazer alegria ao coração destes homens, abrindo-lhes a palavra. E abrindo-lhes a palavra precisamente, andando para trás, indo ao Primeiro Testamento, ou indo ao Velho Testamento. E Jesus não vai operar nenhum milagre para os convencer, mas o seu primeiro trabalho foi explicar-lhes as Escrituras. Isto também é um parágrafo que se encontra neste capítulo. Jesus não operou nenhum milagre para os convencer, mas o seu primeiro trabalho foi explicar-lhes as Escrituras. E é muito interessante, porque a Bíblia diz-nos que, passado algum tempo, eles, mais tarde, quando eles se apercebem que é Jesus que estava com eles, eles dizem assim: porventura não ardia em nós o nosso coração, quando pelo caminho nos falava e quando nos abria as Escrituras? Não estávamos nós quentes, não começámos nós a ficar revigorados quando Ele nos começou a abrir as Escrituras? Jesus, que é o próprio Evangelho, estava-lhes a mostrar que tudo o que estava para trás predito acerca dele estava-se a ser cumprido naqueles 3 dias. E naquela tristeza que eles sentiam ao voltar para Emaús, estava a alegria da salvação. E é Jesus que nesta tristeza destes 2 discípulos, que nem são muito conhecidos, porque não fazem parte do pequenino grupo particular de Jesus, dos 11, que agora já só eram 11, porque Judas já não estava com eles. Estes são 2 discípulos entre os muitos que Jesus tinha. A preocupação de Cristo foi encontrar-se com eles à beira do caminho e abrir-lhes as Escrituras para lhes mostrar que a tristeza deles tinha que se converter em alegria, porque Ele próprio era um Evangelho que estava para trás, seria um Evangelho que estava para a frente e será um Evangelho que uma vez teremos na eternidade. Ele estava-lhes a falar como sendo o melhor pregador de sempre e com a melhor mensagem de sempre. Aqueles 2 tiveram a oportunidade, ou vocês acham que alguém que fica no cimo do monte, falando durante 2 ou 3 dias, sem uma multidão que se canse, sem uma multidão que se lembre que está com fome, não é o melhor pregador de sempre? E estava a dar-lhes a melhor mensagem de sempre. E a melhor mensagem de sempre era dizer-lhes que tudo o que estava para trás escrito acerca dele estava-se a cumprir precisamente naqueles dias. E o Senhor estava a mostrar-lhes qual era o caminho que eles tinham que seguir. E o caminho era olhar para trás para os profetas e era pensarem que ali estava alguém que cumpria todas as profecias. Quando chegam a casa, já o dia estava a declinar e eles são impulsionados a convidar este personagem a entrar em casa. E a irmã White diz que se eles não o tivessem convidado a entrar em casa, eles nunca saberiam que aquela pessoa era nada mais, nada menos do que Jesus. E a Bíblia diz-nos que muitos sem saber hospedaram anjos, mas há muitos que sem saber hospedaram Jesus. Estou-me a lembrar do episódio dos 3 anjos que se aproximam de Abraão, e Abraão convida-os a ficar em sua casa e também manda Sara preparar-lhes alimento. 2 deles vão para Sodoma e Gomorra e um fica com Abraão, e esse que fica com Abraão é Jesus. O facto de Abraão convidar aqueles 3 estranhos a entrarem em sua casa, um deles era o próprio Cristo. Então, muitas vezes, sem saber, houve quem hospedasse Jesus, sem saber, que depois Jesus revelou-se, não é? Ao convidar este estranho que lhe estava a aquecer o coração a entrar em casa, eles descobriram que aquele estranho não era nada mais, nada Jesus. Como? Quando eles vão tomar uma refeição, e a irmã White diz, quando ele parte o pão, a maneira de partir o pão, diz ela, era igual à maneira que Jesus partia o pão. Ele se calhar devia ter uma maneira particular, se calhar ele levava o pão, agradecia a Deus, não sei, mas não foi só o partir o pão, foi quando eles viram as chagas nas suas mãos. É que eles perceberam que aquele era o crucificado e que aquele era nada mais, nada menos do que o próprio Jesus, que lhe tinha aberto as Escrituras durante o caminho e que agora estava-se a revelar como o Senhor das Escrituras. E ela tem aqui um pensamento muito interessante que diz assim: ao ensinar estes, Jesus mostrou a importância do Velho Testamento como testemunha da sua missão. Muitos professos cristãos desprezam atualmente aquela porção das Escrituras, alegando que hoje já não são úteis, mas tal não é o ensino de Cristo. Considerava-o tanto que disse certa vez: se não ouvem a Moisés e aos profetas, tão pouco acreditarão ainda que algum dos mortos ressuscite. Isto está precisamente também no livro de Lucas, no capítulo 16. Então, vamos regozijar-nos como sendo uma das igrejas
que consegue juntar os dois evangelhos e fazer deles um só evangelho, não é? Uma só Bíblia. Nós não somos daqueles cristãos que dizem que a parte velha da Bíblia já não é interessante, que o mais interessante é agora a parte nova. Não. Nós conjugamos, até Daniel é primo de Apocalipse, não é? Daniel e Apocalipse são dois irmãos que se revelam um ao outro. Então, a importância que Jesus teve, e aliás, se nós formos para alguns diálogos de Cristo, nós percebemos que Jesus vai muitas vezes ao Velho Testamento. Nós gostamos muito daquela frase que diz que o primeiro mandamento é este: amar a Deus acima de todas as coisas. E o segundo é amar ao próximo como a ti mesmo. Mas isto está em Deuteronômio. Jesus estava a citar Deuteronômio. Ele não estava a dizer nada de novo. Ele estava a buscar no Evangelho para trás aquilo que já tinha sido dito. E ele fala-nos de Moisés, ele fala-nos de Jonas, ele fala-nos de Elias, ele fala-nos de Naamã, ele fala-nos da viúva de Sarepta. Cristo confirma o Segundo Testamento com o Primeiro Testamento. Ele quer nos mostrar que a missão que ele vem nos trazer é que a Bíblia é um só livro composto de duas partes. Antes dele, com ele e depois dele. E então estes dois discípulos diz-nos que voltaram, nem devem ter comido nada, voltaram para trás. O caminho diz-nos que era realmente um caminho difícil, até pelo caminho, quando eles vinham com Jesus, algumas vezes eles tiveram que ter cuidado para não tropeçar. Mas quando eles agora voltam para lá, eles vão correr. E o caminho é difícil, mas ela é perentória em dizer que Cristo os acompanhava. Agora, invisivelmente, mas eles não iam sozinhos. Tanto que quando eles chegam a casa para contar, Jesus aparece-lhes. Diz aqui o relato que Jesus lhe aparece. E Jesus diz que as Escrituras e que o Velho Testamento é uma testemunha viva e que nós temos que realmente fazer o quê? Eu lembro-me, nós temos uma jovem na nossa classe chamada Rosana e ela há uns tempos atrás pediu-me 2 Bíblias, se eu lhe arranjava 2 Bíblias, porque ela tinha sido impulsionada pelo Espírito Santo a pedir 2 Bíblias. E ela diz que quando isto é muito forte, ela não deixa ficar para trás. Ela olhou para mim e perguntou-me: tu podes-me arranjar 2 Bíblias? Eu disse: sim, a igreja tem aquela Bíblia da Lanterna, eu chamo-lhe a Bíblia da Lanterna, que foi o livro missionário, eu posso-te arranjar 2. E ela arranjou 2, deu uma à irmã e deu uma a uma vizinha que teve a oportunidade de lhe dizer que estava a viver problemas muito sérios de depressão, até de vontade de suicidar, de desânimo, de angústia. E ela começou a estudar com ela a Bíblia. Ela deu-lhe a Bíblia e perguntou-lhe se ela queria estudar com ela a Bíblia. E ela disse que sim. E esta semana elas até estudam por Zoom. E esta semana ela teve a oportunidade de dizer que a alegria voltou para dentro dela. Ela já não está com pensamentos negativos, nem com desânimo, nem com tristeza, porque a palavra de Deus tem-lhe trazido alegria e a Rosana também tem conseguido explicar-lhe a Bíblia a ela. E ela ontem estava a dar testemunho disso na nossa classe. E eu achei interessante que ela diz que ela já está a dar o dízimo. E que até estava muito preocupada porque ficou desempregada e não sabia como é que ia dar o dízimo estando desempregada. E tinha dito a Deus como é que agora vou dar o dízimo, porque ela acha importante dar o dízimo. E o que aconteceu foi que ela arranjou trabalho e teve a oportunidade de dar o dízimo. Então estava a dar testemunho de como Deus a tinha ouvido. E ela agora ela achou muito interessante o dízimo, coisa que a gente às vezes sabe, que alguns pastores dizem que quando chega-se muitas vezes ao estudo do dízimo, muita gente salta fora, não é? Porque toca no bolso e há muita gente que quer conhecer Deus, mas não quer que as suas finanças sejam alteradas. E esta jovem achou que isso era muito interessante e está precisamente a começar por aí. Mas pronto, é a vontade, é o desejo que ela tem, e a Rosana pediu-nos que orássemos porque ela está a fazer este estudo e ela quer continuar a auxiliar esta jovem. E eu esta noite gostava de vos dizer que ainda há muitos discípulos que estão no caminho de Emaús e que se encontram preocupados, desanimados, frustrados, mas que estão à espera. Neste momento já não é Jesus que vai ao encontro deles, mas Jesus disse que vós sois a luz do mundo, não é? Então Jesus convida a cada um de nós, como a Rosana se sentiu impulsionada a encontrar-se e a dar a oportunidade a esta jovem de lhe oferecer uma Bíblia e de estudar com ela. E há muita gente que vai sentir o coração quente quando a gente lhes abrir a palavra. O grande conflito, eu não tive a oportunidade de procurar o texto, o grande conflito tem um parágrafo que diz que nestes últimos dias vão-se abrir lares.
E nós vamos entrar desde a pessoa mais simples à pessoa com mais letras. Desde o irmão mais simples aqui na igreja à pessoa mais doutorada, estas casas vão se abrir e a luz do Evangelho vai entrar. Ela já entra de outras maneiras, né? Através da Novo Tempo. A Bíblia está a entrar dentro da casa das pessoas através de mensagens que mandamos no WhatsApp. Eu sou sincera, tenho certos amigos que eu não tenho a coragem de lhes falar de Deus, mas tenho a coragem de lhes mandar um reel do Rodrigo Silva, um estudo bíblico dali, uma mensagem daqui, um texto bíblico, uma música. E muitas vezes respondem-me e dizem-me assim: como é que soubeste que chegaste na hora certa? E eu já aprendi que quando sou impulsionada a fazer uma coisa, devo parar e ir fazer essa determinada coisa que está a vir à minha mente, porque sabemos que tanto o querer como o efetuar é Deus que põe a nós, não é? Não há precisamente nenhum mérito em nós. Então esta noite gostaria de vos dizer que o autor não escolheu uma história, mas eu escolhi esta história porque esta história é relatada pelo nosso irmão Lucas e fala precisamente de Jesus, a mostrar a 2 discípulos como é importante nós encontrarmos alegria e esperança na palavra de Deus, como ele deu a estes 2 discípulos, como Jesus se preocupou em parar e encontrar-se com estes 2 e em dizer-lhes: não sejam necios nem tardios, porque era preciso, diz Jesus, convinha que o Cristo padecesse estas coisas e entrasse na sua glória. É o próprio Cristo que lhes diz: então vocês não se lembram de tudo o que eu vos disse? Cumpriu-se tudo, como eu tinha dito. Jesus várias vezes disse aos discípulos: importa que eu vá para Jerusalém, que eu seja julgado, condenado, crucificado e ao 3º dia ressuscite. Mas parece que Jesus estava a falar outra língua e eles não entenderam. Eles só vieram a entender mais tarde. E eu queria vos deixar com esta mensagem de que a Bíblia ainda hoje é um livro que tem que ser estudado completamente, desde o Gênesis ao Apocalipse. E o Senhor quer ser convidado a entrar na nossa casa, no nosso coração. Por isso é que Ele diz: eis que estou à porta e bato. Se alguém ouvir a minha voz, eu vou entrar na vossa casa e eu vou comer convosco. Mas o Senhor também está à espera que nós, que somos seus discípulos, possamos abrir no caminho de Emaús, nos possamos encontrar com outros que estão à espera que nós lhes abramos a Bíblia para que eles conheçam que nós verdadeiramente acreditamos num Deus que começa no Gênesis e que termina no Apocalipse. Há bocado a Maria José citou João 3,16. Talvez seja o versículo mais conhecido de toda a Bíblia, não é? Porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu o seu Filho unigênito para que todo aquele que nele acreditasse não tivesse morte eterna, mas vivesse para sempre. E há pouco tempo achei interessante porque 3,16 completa precisamente a primeira promessa que Deus tem de Jesus no livro de Gênesis. E a primeira promessa está no capítulo 3, no versículo 15, que diz assim: e eu porei inimizade entre ti e a mulher, entre a tua semente e a sua semente. Esta te ferirá a cabeça e tu lhe ferirás o calcanhar. Então Deus está a dizer que haveria uma mulher, que teria uma semente, que seria Jesus. A semente de Satanás iria tentar destruir Jesus. Satanás feriria o calcanhar de Jesus como feriu, porque Satanás matou Jesus, mas ao matar Jesus, Jesus esmagou a cabeça da serpente e a sentença de morte para Satanás já está ditada, é só uma questão de tempo. E vai-se cumprir em João 3,16. Gênesis 3,15, João 3,16. Eu acho que não é por acaso, mas é muito interessante. Então vamos finalizar com a experiência que eu comecei lendo na primeira parte e vamos lá ver como é que ela vai terminar. Lembram-se de Christian e da sua promessa? Lembram-se da promessa dele? A promessa dele era: se encontrares na Bíblia um texto que diga que os alcoólicos não vão para o céu, eu vou parar de beber. Então vamos ver como termina a experiência. Então Christian e Alcilene começaram a ler a Bíblia juntos. E em 30 dias, tinham lido toda a Bíblia. Que tarefa árdua. Christian encontrou todas as respostas que buscava e a sua vida familiar foi transformada e Christian foi batizado. Ele começou a ensinar sobre a Bíblia a outros, dando estudos bíblicos e realizando campanhas evangelísticas. Passados 13 anos desde o seu batismo, a sua família tinha construído 6 igrejas com os seus próprios recursos e tinha contribuído para a construção de mais 22 igrejas na região de Eutazes, na selva amazónica.
Contém a Bíblia um poder transformador? Confere ela um propósito e uma missão? Pela graça de Deus e mediante um sincero estudo da palavra, Christian tornou-se uma nova criatura. Todas as pessoas influenciadas por ele e pela sua família são um testemunho da espantosa graça de Deus e do seu divino plano. E esta era a mensagem que eu gostava de deixar para vós esta noite. Lembremos que não desanimemos, porque assim como os discípulos estavam desanimados, o próprio Cristo veio animá-los com a palavra de Deus, começando com Moisés e indo por aí afora. Foi uma viagem longa. Jesus teve a oportunidade de dar um grande estudo bíblico àqueles 2 discípulos. 12 quilómetros não se fazem em 20 minutos, não é? E principalmente à noite, não é? E pelo um caminho arduoso. Mas o Senhor Jesus teve a oportunidade de lhes pregar através de um grande estudo bíblico e depois Ele próprio de se revelar. Então, olhemos para este episódio e lembremos que há muita gente à espera que nós, como discípulos de Emaús, lhes abramos a Bíblia para lhes dizer que o Salvador do Gênesis vai até o Apocalipse e atravessa toda a Bíblia. Não podemos separar o Velho do Novo Testamento, porque eles fazem parte de um pacote e os 2 conjugam-se um com o outro. Muito obrigada pela vossa atenção e estudemos esta semana a palavra de Deus para ver o que é que ela poderá trazer ainda de novo às nossas vidas.